Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco para vocês agora sobre o sistema endócrino. Nós, mamíferos, somos seres muito complexos e precisamos de alguma coisa dentro de nós para regular o nosso metabolismo. E o que regula o nosso metabolismo dentro do nosso corpo é o sistema neuroendócrino. Como que funciona isso? Quando as células de um tecido percebem que tem alguma mudança acontecendo no nosso corpo, eles liberam um mensageiro químico que vai até a outra célula e desencadeia uma mudança. É assim que funciona. Temos dois tipos de sinalização: a sinalização do tipo neuronal e a sinalização endócrina. A sinalização neuronal utiliza mensageiros do tipo neurotransmissores, que vão de um neurônio para outro neurônio, de um neurônio para um músculo ou de um neurônio para uma glândula. E eles são feitos a curta distância, ou seja, um neurônio tem que estar bem pertinho do outro na hora dessa sinapse acontecer. Na sinalização endócrina, os mensageiros são do tipo hormônios, que viajam pela corrente sanguínea, então eles podem ir de uma célula a outra em uma longa distância. Existem dois tipos de hormônios: os hormônios peptídicos e amínicos e os hormônios do tipo esteróis. Os amínicos ou peptídicos não entram na célula, elas vêm aqui na membrana, liga a um receptor e chama um segundo mensageiro que está lá já dentro da célula para desencadear a mudança que ela quer desencadear, mas ela não entra na célula. Os hormônios do tipo esteroides atravessam a membrana, entram dentro do núcleo e lá dentro do núcleo é que eles têm o receptor deles. Então, o que são os hormônios? Os hormônios são esses mensageiros químicos liberados pela sinalização endócrina que regularizam o nosso metabolismo. Vamos falar um pouco sobre a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios são do tipo peptídicos, ou seja, eles só ficam na membrana das células e eles são secretados pelo pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, porque ele tem as células de Langerhans, que são divididas em alfa, beta ou delta, e eles são glândulas endócrinas que liberam as substâncias para a corrente sanguínea, o glucagon, a insulina ou a somatostatina. Já as outras glândulas são exócrinas, porque elas liberam o suco digestivo lá, as enzimas digestivas, para fazer a digestão dos alimentos que a gente come. Então, a célula de Langerhans do tipo alfa libera glucagon, a beta libera insulina e a delta libera somatostatina. Vamos falar um pouco sobre a insulina. A insulina ela é formada pelo processamento proteolítico da pré-proinsulina. A pré-proinsulina é uma proteína, todos esses aqui, e são duas. A insulina normal, madura, ela é duas cadeias de polipeptídicos unidas por ligações de sulfeto. Vamos entender como que acontece todo esse processo até ela transformar na insulina madura. Primeiro, as células beta formam primeiramente, essa pré-proinsulina, que tem uma sequência sinal. Essa sequência sinal vai levar ela até as vesículas de secreção. Vocês lembram lá na matéria da Camila que uma proteína formada que tem essa sequência sinal vai ser mandada para fora da célula. Então, ela é direcionada para essas vesículas de secreção. Lá, a sequência sinal pode ir embora e ela se transforma em proinsulina, e as ligações de sulfeto são estabelecidas aqui. Então, fica desse jeito a proinsulina, as ligações de sulfeto aqui e a sequência sinal foi embora. A célula beta, então, recebe um estímulo da glicose, que está no nosso sangue, quando tem muita glicose no sangue, e sofre hidrólise. Aí ela perde essa parte C aqui e forma a insulina madura, que pode ser secretada na corrente sanguínea. Aqui está a insulina madura, só com a parte B e a parte A, ou seja, duas cadeias polipeptídicas ligadas por ligações de sulfeto naquele resíduo de cisteína. Quais são as condições do nosso corpo para a insulina ser liberada? As condições é quando eu tenho uma grande quantidade de glicose no sangue. Se eu estiver em uma situação de estresse, ou seja, com adrenalina no meu sangue, eu não libero insulina, libero glucagon. E quando eu tenho escassez de alimentos, eu também não libero a insulina.
O que a insulina faz no nosso corpo? Ela aumenta a captação da glicose pelas células, aumenta a síntese de glicogênio. A gente pega a glicose e armazena em glicogênio no músculo e fígado. Ela aumenta a síntese proteica nos músculos, já que tem muito nutriente, é claro que a célula vai funcionar mais rapidamente. Então, tem muita síntese proteica, tem muita síntese de lipídios no tecido adiposo. E o que ela faz também? Ela diminui a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros compostos. Ela diminui a glicólise, que é a quebra do glicogênio, né? Já que tem muita glicose circulante, eu não preciso quebrar o glicogênio. E a lipólise também é diminuída, que é a quebra dos ácidos graxos, né? Também não precisa fazer isso. Vamos entender agora o que a insulina faz na nossa célula. Ela se liga aqui a um receptor, como vocês podem ver, e ela vai acionar aqui, os transportadores de glicose que ficam lá dentro da célula e eles vão para a membrana. Eles ficam aqui na membrana e eles começam a captar muita glicose. Quando eles captam a glicose suficiente para liberar a corrente sanguínea dessa quantidade muito grande de glicose, eles vão voltar para dentro da célula e vão se reunir num pacotinho no armazenamento deles chamado endossomo. E quando eles precisarem ir para lá de novo, eles vão. Lembrando que foi a insulina que liberou um sinal para que esses transportadores fossem para a membrana plasmática da célula. Os transportadores da membrana, que transportam a glicose para dentro da célula são chamados de GLUT e tem 14 desse tipo, mas a gente só estuda 4, que são os mais conhecidos, né? O que nós precisamos saber de importante aqui é que o único GLUT aqui desses 4 que depende de insulina é o quarto, que está presente no tecido adiposo, nos músculos e no tecido esquelético, nos músculos esqueléticos e no tecido cardíaco. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tiver muita quantidade de glicose no sangue, a insulina vai ser liberada e como essa célula, esse tipo de GLUT está presente só nesses 3 tecidos e ela depende de insulina, ela vai captar muita glicose quando ela receber a insulina e por isso que ela está nesses 3 tecidos, que são os de armazenamento de glicose, que podem captar muita glicose, por isso eles estão exatamente nesses tecidos. Aqui, outra informação importante é que esse GLUT2, ele se localiza nas células beta do pâncreas e como você pode ver, o Km para a glicose dele é muito mais alto do que os outros. O que isso quer dizer? Que ele só vai começar a captar glicose quando tiver muita glicose circulante. Então, ele serve como um sinal para a célula beta do pâncreas. Ele pensa, o GLUT2 está captando glicose, quer dizer que tem muita glicose no sangue. Quer dizer que eu preciso liberar a insulina, já que ele está captando a glicose, é porque tem muita mesmo no sangue. Então, eu vou lá e vou liberar a insulina. Então, ele serve como uma espécie de sinal. Agora, vamos falar sobre o glucagon. O glucagon ele é um hormônio peptídico também, fica só na membrana. Ele é produzido pelas células alfa do pâncreas e ele é formado por 29 resíduos de aminoácidos. Ele é sintetizado da mesma forma que a insulina, tá bom? Do mesmo jeito lá, a pré-proglucagon, proglucagon e o glucagon maduro, da mesma forma. Quando eu tenho muita adrenalina, como eu falei, eu também libero glucagon. O que o glucagon faz no nosso corpo? Ele aumenta a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Ele aumenta a gliconeogênese, que é a formação de glicose através de outros compostos, né? Ele aumenta a lipólise, que é a quebra dos ácidos graxos. Aumenta a cetogênese, que é a formação de corpos cetônicos que servem como um substituto, né, para a glicose, através de ácidos graxos presentes no fígado, né? Ele aumenta a captação de aminoácidos no fígado e diminui a glicogênese, que é a formação do glicogênio. Tudo bem? Nós temos que lembrar que o glucagon é o inverso da insulina, então ele só vai aparecer quando o nosso sangue estiver com baixa quantidade de glicose. Ele vai aparecer para regular essa quantidade. Tudo bem?
Quais são os sintomas de uma glicemia baixa? No sistema nervoso central, eu tenho a confusão, o comportamento atípico e o coma. E a glicose da pessoa que está com uma glicemia baixa é menor ou igual a 40 miligramas por decilitro. Como que eu posso resolver a glicemia baixa? É só administrar a glicose para a pessoa, é facilmente resolvível. Existem 4 tipos de hipoglicemia, que é a glicose muito baixa. Temos a hipoglicemia induzida por insulina, quando a pessoa, o próprio corpo da pessoa produz muita insulina, então o corpo pega muita glicose e não deixa muita glicose circulante, então o nosso corpo começa a entrar em estado de hipoglicemia. Existe a hipoglicemia pós-prandial, mais ou menos umas 3 ou 4 horas depois de você comer, exatamente também porque o seu corpo liberou muita insulina e acabou faltando na sua corrente sanguínea. Existe a hipoglicemia de jejum, que normalmente acontece quando você acorda, porque você passou muito tempo sem comer, né, dormindo, e isso acontece normalmente de manhã. E temos a hipoglicemia alcoólica, que é quando a pessoa bebe bebida alcoólica com o estômago vazio. Porque como a bebida é uma coisa tóxica para o nosso organismo, o fígado vai começar a metabolizar essa bebida alcoólica e não vai liberar a insulina, o glucagon, para a nossa corrente sanguínea. Tudo bem? Enquanto ele estiver fazendo essa metabolização do álcool. É isso, gente. Só isso mesmo a matéria. Beleza?